Derrubei tudo. Tudo que é bom passa rápido, diz o seguinte. Bom, obrigada, doutora Anne. Nós teremos uma palestra, em seguida faremos uma sessão de perguntas e respostas. E, da mesma forma que foi pela manhã, as perguntas serão por escrito. Então, aqueles que desejarem já começar, nós vamos, daqui a pouco, uma pessoa vem já recolhendo para a gente distribuir entre os palestrantes. Okay? Por favor, o senhor toma assento. Tá? E eu gostaria, então, para a palestra, que encerra o nosso evento, convidar a doutora Tatiane Bagatini, né, do IBAMA. Ela vai falar sobre o papel do IBAMA no licenciamento ambiental aqui em São Paulo. Né? Ela é bióloga pela Universidade de São Paulo, mestre em ecologia pela Universidade de Brasília, né? E analista ambiental do IBAMA desde 2002, tendo já trabalhado lá na sede do IBAMA em Brasília, na diretoria de licenciamento, também no IBAMA e o Centro Nacional de Mamíferos Carnívoros, né? Desenvolveu um trabalho de dissertação sobre evolução dos índices de atropelamento de vertebrados silvestres nas rodovias do entorno da Estação Ecológica da Águas Emendadas do Distrito Federal. E, atualmente, ela trabalha na Superintendência do IBAMA em São Paulo, no Núcleo de Licenciamento Ambiental. Boa tarde a todos. Eu trabalho no Núcleo de Licenciamento Ambiental, aqui da Superintendência do IBAMA, no estado de São Paulo. E queria até agradecer o convite aqui do evento, pela nossa participação. Então, para mim, ficou até um pouco confortável, né? A palestra estava talvez um pouco grande, mas, como por ser a última, tem alguma vantagem, que muitas coisas do procedimento de licenciamento são comuns, né, em todas as esferas, então, umas partes a gente vai poder se adiantar e falar mais do que é peculiar ao papel do IBAMA, que foi o que solicitaram para a gente fazer, então, nessa palestra. Só para dar uma apresentada geral para vocês, atualmente a estrutura do IBAMA conta lá com a sua presidência, Procuradoria-Geral e Assessoria, um conselho gestor que é composto por diretores, né, de várias diretorias, a auditoria, o gabinete e as superintendências, como a superintendência aqui de São Paulo, são ligados diretamente à presidência, como são ligadas também as várias diretorias, incluindo, então, a diretoria de licenciamento ambiental, que vai cuidar do licenciamento ambiental federal. E a superintendência do IBAMA, cada estado tem, né, a sua superintendência. E, atualmente, a gente tem uma série de funções. Há um tempo atrás, o IBAMA foi dividido, né, era um órgão que tinha um leque de atribuições grande, deu uma diminuída. Nesse decreto de 2007, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, o ICMBio, que ficou a cargo da gestão das unidades de conservação federais e alguns centros de pesquisa, como o Centro de Mamíferos Carnívoros, onde eu trabalhei, o TAMAR, que todo mundo conhece, né, pela imprensa, e o IBAMA, então, ficou tem algumas finalidades, é um órgão executivo, né? Exercer o poder de polícia ambiental de âmbito federal, então seria a fiscalização, a diretoria de fiscalização que a gente viu aqui, né, a DIPRO, de proteção ambiental, e exercer as ações das políticas nacionais de meio ambiente referente a atribuições ambientais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle de qualidade, que também tem uma outra diretoria de qualidade, a autorização do uso dos recursos naturais, uma parte desse uso, então, também ordenado, né, pelo instrumento de licenciamento, observando as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente, né, que é que faz o planejamento das políticas nacionais de meio ambiente, e o IBAMA também cabe executar ações supletivas
da União, conforme a legislação ambiental. Então, dentro do licenciamento, a gente sempre vai ter um órgão licenciando, mas você pode ter ações supletivas, né, entre os entes federais, estaduais, municipal, e também o IBAMA tem a atribuição de agir nisso. As bases legais que a gente segue também já foram discutidas bastante aqui. A Resolução CONAMA 237 regulamenta, né, a 6938 de 81, estabelece competências e normas para o licenciamento. Então, nela estão estabelecidas os prazos legais, né? O pessoal, a palestra da doutora Ana Cristina falou muito em prazo, que tem previsões de prazo. Muitas vezes, os empreendimentos, principalmente os próprios empreendimentos governamentais, né, como no estado de São Paulo, os que são do governo estadual, no nosso caso, do governo federal, são esperados de nós, às vezes, até alguns prazos inferiores aqui ao da Resolução 237, mas a gente se baseia neles. E estabelece também as competências, né? Quando que um empreendimento vai ser de competência federal, quando a gente fala aqui competência, então é nesse sentido, né? Quem que deve licenciar, se é o ente federal, estadual ou municipal, de acordo com o empreendimento. Porém, atualmente, a Lei Complementar 140, de 2011, redefiniu, né, muitas dessas competências. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Algumas coisas que eram definidas de uma maneira e passaram a ser utilizadas mais por um critério geográfico, né, com a competência do IBAMA. A gente também se baseia, no nosso dia a dia, em algumas legislações mais recentes, portarias interministeriais que foram publicadas até em conjunto, né, praticamente bem próximas mesmo da LC 140, para os procedimentos, né, para ver como isso vai funcionar. Então, as que a gente mais tem utilizado, a 419, ela vai estabelecer relações com outras instituições, como o IFAM, que está aqui a gente acabou de ver a palestra, a FUNAI, a FUNASA, uma série de instituições. Todas elas vão ter participação no licenciamento ambiental federal, e isso, antigamente, a gente também tinha que ouvir, isso não era tão determinado, não ficava tão claro. Agora, com essas portarias, os procedimentos ficaram melhor estabelecidos. É uma legislação recente, né, relativamente recente, a gente está engrenando ainda no uso dessa relação com essas instituições, com os prazos novos, mas vai facilitar, porque quando você tem normas, né, o pior que pode acontecer é essas normas terem que ser rediscutidas, mas você já tem tudo estabelecido, vai facilitar para todo mundo, espera-se que para os empreendedores também, para todo mundo que participa desse licenciamento. E foram publicadas também, né, na mesma série, né, um pacote de várias portarias interministeriais, de 420 até 425, né, são várias, específicas para várias tipologias de empreendimentos, como rodovias, procedimentos que devem ser utilizados em licenciamentos de rodovias, portos, linhas de transmissão elétrica. Principalmente, o que a gente nota aqui são obras ligadas à infraestrutura do país, né, no âmbito do PAC também. Essas tipologias são o que tem uma grande quantidade de projetos em licenciamento no momento e planos para ter novos projetos também. Então, esse conjunto de normas. Aqui não tem de ferrovias, porque existe uma resolução CONAMA específica para ferrovias que já falava bastante disso. Se não me engano, é a 349. E ela, então, não tem uma dessas só para ferrovias. Mas a gente tem, então, uma base agora mais recente e que fica tudo mais esclarecido. Dentro da diretoria de licenciamento ambiental, como foi apresentado aqui o da CETESB, a gente também tem umas subdivisões, né, as coordenações gerais. A coordenação geral de petróleo e gás, apesar dela ser ligada à DILIC, que fica, né, no IBAMA sede, lá em Brasília, mas ela está geograficamente localizada ali no Rio de Janeiro. Ela fica no mesmo prédio da Superintendência do IBAMA, no Rio de Janeiro. E ela vai ter duas coordenações, né, a coordenação geral de petróleo e gás, aí tem a de exploração e produção. Então, eles estão bastante envolvidos nas obras do pré-sal, por exemplo. Também tem gente trabalhando no Sergipe, né, nessa coordenação. E a gente tem lá em Brasília, também na sede, a CGN, que está mais ligada à energia, né?
Então, você vai ter hidrelétrica e outras tipologias de energia, dutos. E a CGTMO, que tem as de transportes, e a Comoc, onde estão os portos, aqui, essa é a estrutura da DILIC. Então, os empreendimentos, de acordo com a abertura dos processos, né, eles vão ser encaminhados para uma dessas coordenações. Não é dividido, como no caso da CETESB, pela tipologia do impacto, né, se é gerador de poluição ou não, mas pela tipologia dos empreendimentos que a gente trata mais. Além disso, a partir de 2008, teve uma portaria do IBAMA que passou a fazer parte também, oficialmente, né, da estrutura da DILIC para analisar os processos de licenciamento ambiental federal dentro das superintendências, em cada estado, o núcleo de licenciamento ambiental. A superintendência tem outras divisões e o núcleo de licenciamento, né, do qual eu trabalho no de São Paulo, passou a fazer parte oficialmente da DILIC. Então, o núcleo está subordinado tecnicamente à DILIC. Porém, administrativamente, né, a gente tem o nosso procedimento, o material de escritório, enfim, o que a gente usa, é ligada à superintendência, como as outras divisões da superintendência também. E é claro que esse é o fluxo de trabalho, né, as demandas que vão de um para o outro, e os retornos também. Enfim, a gente tem demandas, uma circulação interna. De acordo com essa portaria 21, foram instituídos os núcleos de licenciamento e a composição mínima, então, por equipe, né, a gente tem que ter pelo menos 3 técnicos, e isso já em alguns núcleos até tem poucos servidores ainda em outros estados, mas no estado de São Paulo aqui a gente está até que com uma equipe razoável. Um para cada meio, então, né, biótico, físico, antrópico. Esses servidores são nomeados por ordem de serviço mesmo. Pode ter uma composição mista para alguns projetos. A gente pode ter pessoas tanto da diretoria quanto dos núcleos e de núcleos de diferentes estados também participando de um mesmo projeto de licenciamento. Quando que um empreendimento deixa de ser licenciado, tocado o licenciamento lá na diretoria em Brasília, naquelas coordenações que a gente mostrou, diretamente por eles em Brasília, e ele vai ser descentralizado, né, ele vai ser repassado para os núcleos em cada estado. Isso é a critério da DILIC, né, da nossa diretoria. Normalmente, a maioria dos empreendimentos que nós temos é quando eles já possuem a licença de operação emitida, então, para a gente fazer o acompanhamento a partir dessa fase. Regularizações, então, empreendimentos anteriores ao marco legal, mas que precisam se regularizar ainda. E alguns empreendimentos de menor complexidade. Claro que aqui cabe, né, a gente tem colegas aqui de municípios, também até alguns empreendimentos da CETESB que também são mais simples, mas a gente tem uns bem complexos aqui no estado, mas comparando com o que a gente tem dentro do próprio IBAMA, é considerado para a gente de menor complexidade, por exemplo, uma pequena central hidrelétrica, porque, comparativamente, o IBAMA vai ter o licenciamento de hidrelétricas enormes, né, empreendimentos muito grandes, rodovias, por exemplo, uma BR-101 que vai de norte a sul do país, atravessam diversos estados, né? Então, quando a gente fala menor complexidade, sempre é por comparação, não dizendo que uma hidrelétrica só num estado não seja um empreendimento que todo mundo sabe dá bastante pano para manga, bastante trabalho para licenciar, mas por comparação aos demais empreendimentos que tem lá. Bom, a primeira coisa, quando vai um empreendedor, né, procurar pelo licenciamento ambiental federal, uma coisa que a gente não viu aqui nas outras apresentações, que a gente tem a página do IBAMA aqui dos serviços online, a pessoa tem a sua senha, ela se cadastrar, ela tem que estar cadastrada no Cadastro Técnico Federal. Isso é bem importante, é uma das atribuições também do licenciamento, né, ajudar o próprio IBAMA que mais tem a maior adesão também ao Cadastro Técnico Federal. Para a empresa poder fazer o seu processo de licenciamento, tem que estar tudo regular no cadastro. A gente pede para ver a regularidade, tanto da empresa empreendedora, como dos consultores ambientais, que vão apresentar, eventualmente, um EIA ou um PBA, né, os planos já para a fase de instalação ou de operação, quando for o caso de uma regularização.
todo mundo tem que estar cadastrado, então a gente sempre frisa isso. E a abertura desse processo vai ser depois toda online. Então, vai estar aqui, né? A pessoa entra nos serviços do IBAMA, depois de estar cadastrada direitinho no Cadastro Técnico Federal, seleciona licenciamento ambiental federal. Aí você vai ter, então, aqui a parte da sua senha, que é a mesma senha criada para acessar todos os serviços do IBAMA. Bom, as etapas, eu vou passar um pouco mais rapidamente aqui, porque já foi passado também em outras apresentações. O trâmite é mais ou menos semelhante. Né? A gente tem... a primeira coisa que é feita é avaliado se a competência realmente é do IBAMA, porque pode ser que a pessoa entrou lá no site, pediu, né? Ela vai preencher, vai fazer uma ficha de abertura do processo, e aí pode ser que ele não seja licenciamento do IBAMA. Então, é comunicado ao requerente, aquele pedido é arquivado, ele vai procurar o órgão estadual, ou enfim, ver o que vai ser feito. Se for, sim, enquadrado, aí vão se passar para as próximas etapas, né? Para definir qual a modalidade do licenciamento. Nessa fase, você já vai definir qual daquelas coordenações vai receber, ou vai passar a cuidar desse processo. E vai ser feito o termo de referência para os estudos. Então, isso quando ele começa já com um empreendimento novo que vai começar desde o EIA. Essa já seria a etapa 2, porque a primeira foi a pessoa abrir lá atrás, né, entrar no Cadastro Técnico Federal, abrir e preencher a sua ficha com as informações. Aí, aqui, quando que vai ser a competência do IBAMA, né, que é a primeira coisa a ser checada? A definição de competência sempre vai ser feita, depois que a pessoa preencher aquela ficha, lá pela equipe do IBAMA sede. Não somos nós, aqui no Estado de São Paulo, que vamos definir isso. Todo o processo de licenciamento federal, necessariamente, ele só é aberto lá no IBAMA sede, em Brasília. Em qualquer estado que vocês forem trabalhar, não pode ser aberto o processo de licenciamento nas superintendências. A base legal, então, a Constituição Federal, que define que o licenciamento ambiental só é conduzido por um único ente federado. Não pode ter processo de licenciamento aberto, tanto no órgão estadual quanto no órgão federal, é feito por um único ente federado. A gente tem aqueles instrumentos legais e normativos, né, que especificam e regulam, aqueles que eu falei no início, e os casos em que a competência é da União, especificamente. Aqui a gente colocou em siglas, né, está até meio telegráfico, mas são terras indígenas. Então, qualquer empreendimento, por pequeno que seja, em terra indígena, ele vai ser de competência do IBAMA. Unidades de conservação federais, como a APA dos Mananciais do Rio Tietê, que foi mencionada aqui, ou outra unidade de conservação federal. No estado de São Paulo, a gente tem poucas, né, tem mais no litoral, aqui algumas APAs, Estação Ecológica Mico-Leão Preto, no oeste paulista. Enfim, se for na área, né, até na zona de amortecimento, ou mais próximo, né, nessas unidades de conservação federais. Patrimônio da União. O que seria patrimônio da União? Você tem algumas questões em relação ao litoral, que daí é de acordo com as linhas de base, lá você vai determinar se for, por exemplo, as plataformas de petróleo sempre vão ser patrimônio da União, né, em mar marinho. Áreas militares. As áreas militares também, instalações como a gente tem, por exemplo, em Pirassununga, tem uma base grande, né, tem aeroporto, tem uma série de instalações militares ali, tudo isso tem que ser licenciado, mesmo que seja uma questão pequena, que poderia, se não fosse militar, né, fosse um particular, por exemplo, poderia ser um licenciamento não federal, né, estadual, dependendo do caso. Às vezes até o município tem feito alguns licenciamentos, um posto de gasolina, a gente tem que licenciar também por ser em área militar. E o impacto regional. Tá? Isso aqui a gente vai explicar melhor essa definição, que eu falei que ela mudou um pouco com a lei complementar, mas assim, um empreendimento que ele tenha um impacto não somente num único município, mas que aquele impacto seja maior, atinja toda uma região. Então, esse impacto aqui, ele vinha sendo definido, como está aqui embaixo.
A referência era um parecer técnico, né, do Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão formulador da política de meio ambiente. A gente se baseava no que determinava esse parecer 312. Ele tinha mais um caráter do impacto, né, do que poderia causar, era mais focado no tipo mesmo do empreendimento, na circulação que isso daí ocasionaria. Só que depois, com a Lei Complementar 140, ficou melhor estabelecido, né, ficou mais claro, uma norma legal melhor também do que ficar se baseando em um parecer técnico, né, a gente, apesar de ser do jurídico, tal, mas a gente tem agora uma lei complementar que ela estabelece mais o enfoque no critério geográfico. Por exemplo, no caso dos rios, como já foi falado aqui, né, o rio que seria de competência da União, rio divisa entre 2 estados, né? A colega aqui do DAE deu o exemplo do rio que Paraíba do Sul, que ele atravessa vários estados. Tem alguns rios que o próprio rio é a fronteira, né, entre 2 estados, como o Rio Grande entre Minas e São Paulo, o Paranapanema entre Paraná e São Paulo. Então, esses rios, obras que sejam localizadas nesses rios, como hidrelétricas, enfim, elas vão ser licenciadas, às vezes até não são, a hidrelétrica em si não é tão grande, a geração não é tão grande, o lago não é tão grande, mas pelo rio ser federal, então não tanto mais o impacto regional, mas o critério geográfico passou a ser utilizado. E, além disso, né, além de ser os empreendimentos que têm que ser do IBAMA por competência da União, a gente pode atuar como competência supletiva. Eu posso dar um exemplo do tempo que eu trabalhei na diretoria de licenciamento lá em Brasília. Tinha uma rodovia que ela começou a ser licenciada no âmbito estadual, aí houve uma decisão jurídica que ela fosse licenciada pelo órgão federal. Então, ela passou, né, por esse caráter supletivo, passou a ser licenciado totalmente pelo órgão federal, né, pelo IBAMA. Não pode haver mais de um ente federado, né, licenciando, então ele saiu do Estado e foi para o IBAMA. A gente tem aqui, no final, eu vou falar de um outro caso mais particular em São Paulo, né, que é o do Rodoanel, mas não é que tenha mais de um ente federado licenciando. Quem licencia o Rodoanel é a CETESB. E a gente também tem o poder de delegar aos estados, mesmo sem uma ordem judicial, por decisão do IBAMA, pode-se decidir delegar aos estados algum processo de licenciamento também. Atualmente, a gente não tem muito feito isso. A diretoria de licenciamento tem descentralizado alguns processos para os seus núcleos, né, nas superintendências, mas pode acontecer também de ser delegado para um órgão estadual fazer o licenciamento de algum empreendimento. Bom, continuando aqui, depois o empreendimento então vai ser enquadrado. A equipe da DILIC do IBAMA-SED vai analisar as características do empreendimento e o seu grau de complexidade, como eu falei, né? E ela poderia, em tese, nesse caso, até mesmo utilizar do seu poder e delegar para algum dos estados. Ver qual a tipologia da licença, se é uma regularização, um empreendimento que já existia, se é um empreendimento novo. Às vezes, alguns processos talvez não são passíveis de licenciamento, a gente não dispensa de licenciamento, mas alguns empreendimentos não são passíveis, aí também cai naquele mesmo caso quando não é de competência do IBAMA, é comunicado ao requerente e encerrado. Então, o processo é encaminhado pelo gabinete da DILIC, que é uma das coordenações, né, aquela do Rio de Janeiro, ou as coordenações temáticas, e nos casos previstos por aquela portaria 21, ele pode ser conduzido ao núcleo de licenciamento, né, para a condução administrativa a critério da DILIC. A chefia da divisão responsável, ela vai definir sempre, né, no IBAMA a gente tem essa figura, o técnico responsável pelo processo, né, a pessoa que vai ser um ponto focal de coordenar tudo que chega nesse processo, e cada equipe teria que ter, no mínimo, um técnico por cada meio. Eu friso isso aqui, às vezes a gente tem alguns núcleos em outros estados que tem uma equipe um pouco menor, mas é uma meta da instituição a gente conseguir ter essas equipes maiores. Bom, aí, no caso, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, que é parecido com o que já foi apresentado, né? Vai ser feita a definição do termo de referência, e aqui, essa parte aqui, sendo enquadrado, vai definir qual a modalidade do licenciamento e, se necessário, de acordo com o tipo de empreendimento, local, vai ser solicitada a manifestação a outras instituições. Aqui, gente, aqui entram aquelas portarias, né, a 419 de 2011,
que vai estabelecer o relacionamento com o IPHAN, com a FUNAI, né, com a Fundação Palmares, no caso de quilombos. É lógico que um empreendimento vai do pré-sal, que é em águas continentais, não vai ter que ouvir a Fundação Palmares, enfim, mas você vai ter que ouvir as outras instituições. Eles vão elaborar, então, o termo de referência, né, os técnicos que estão tocando esse processo. Tem um termo de referência padrão, digamos, né, uma primeira versão, que é meio básica para qualquer empreendimento. Isso é apresentado para o empreendedor também propor alterações de acordo com as peculiaridades do seu empreendimento, detalhes da obra que ele conheça melhor. E aí vão chegar as recomendações, tanto das instituições que a gente solicitou, quanto do empreendedor, dos próprios técnicos. A gente avalia o termo de referência, se for o caso, até faz uma vistoria à área para ver, né, quais as peculiaridades do local. E aí é estabelecido um termo de referência para... Isso, no caso de ser um empreendimento novo que tem licença prévia, vai ser elaborado o EIA-RIMA e vão para as audiências públicas. Aqui, então, é um dos períodos que eles falam: o IBAMA está demorando para emitir a licença, tal. A gente tem esse tempo contando para a emissão do termo de referência, né, nos prazos, mas a partir do momento que foi encaminhado o termo de referência para o empreendedor, a contagem do tempo que a gente teria, né, de acordo com a legislação, o tempo que o órgão tem para dar a resposta, ele para de ser contado, porque aí depende do empreendedor elaborar os seus estudos. Em muitos casos, a gente tem... o pessoal deve ter até experiência aí com isso. Os maiores problemas. Bom, no caso que eu tenho maior conhecimento, né, maior experiência, de fauna, você precisa fazer campanhas para conhecer a fauna da região, que o empreendimento vai afetar. Você tem que fazer campanhas em mais de uma estação do ano, como para águas também. Às vezes você precisa ir em época chuvosa e época seca. Então, isso vai demandar, não depende do IBAMA, depende, enfim, da natureza, São Pedro, né? Você tem que ter dados de várias épocas do ano e não tem como fazer o ano acelerar, né? Então, nesse período, vai ser o período da elaboração dos estudos. E aí ele vai, de novo, né, vai ser iniciado, então, o processo de licença prévia. Como nos estados também, tem que as mesmas resoluções do CONAMA que normatizam esse funcionamento, o empreendimento tem que publicar no Diário Oficial que ele está solicitando a licença, tem que dar andamento nas audiências públicas, isso é da mesma maneira. Então, aqui é quando o empreendedor vai devolver os estudos, apresentar para a sociedade para ser analisado, discutido, né, nas audiências públicas. E aqui eu vou dar uma acelerada, que a gente tem 15 minutos. E o restante do processo também é semelhante, gente. Licença de instalação. Obtendo a licença prévia, com a participação da sociedade nas audiências públicas, as contribuições, obtendo a licença prévia, ele vai solicitar a licença de instalação, a mesma coisa. Tem que fazer as publicações, né, dizendo que recebeu a licença prévia, que está solicitando a licença de instalação. E aí vai ser analisado o plano, né, os PBAs, para como vai ser feita a instalação daquele empreendimento. Novamente, né, é feito vistoria para ver o que vai ser feito, mas é bastante semelhante. Pode ter o indeferimento também, mesmo nessa fase, se as solicitações não tiverem sido cumpridas, mas é bem difícil, né? Normalmente, quando ele é indeferido na parte da licença prévia, na parte da licença de instalação, é difícil ser indeferida, mas é sair com mais condicionantes mesmo. E para a licença de operação, a mesma coisa. Você vai ter os relatórios, né, de cumprimento das condicionantes, de atendimento aos programas. Isso vai ser analisado. As outras instituições continuam avaliando, fazendo comentários, né? Por exemplo, se tiver um programa de monitoramento do patrimônio, tiver que fazer um resgate, esse resgate vai ser feito talvez ao mesmo tempo que a obra, então o pessoal do IPHAN vai se manifestar também. A gente tem alguma dificuldade, como eu comentei aqui, às vezes com algumas instituições, por exemplo, a FUNAI tem poucos técnicos, né, para responder, às vezes a gente tem dificuldade de ir obtendo essas respostas em fases mais adiantadas do processo também. Talvez com a 419 em funcionamento há mais tempo, isso seja melhorado. Bom, aí a licença de operação é renovada, é bastante semelhante o processo,
E tem os empreendimentos que vão entrar direto só para licença de operação, que são os que estão em regularização. Também acontece isso. Um exemplo, toda a malha ferroviária e rodoviária, que já existia muito, né, de 1800 e tanto, muito antes dos marcos regulatórios do licenciamento, teve que ser regularizada. Não cabe licença prévia nem de instalação, vai direto para licença de operação. O NLL